Esse é um ano para tu ter muita eficiência, principalmente no segundo semestre, vai ter muita distração, é muito feriado, é eleições, é Copa do Mundo. Então é o ano de você ter um planejamento claro, eficiente, para você crescer. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho, edição Casal do Vinho. Esse podcast direto ao ponto, com dicas muito práticas para você, empreendedor, profissional dessa área, aumentar as vendas, rentabilidade e desenvolvimento da categoria de vinhos nesse mercado que vem se desenvolvendo muito. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo, que esse podcast é para você, empreendedor do vinho. E hoje estou aqui, mais um episódio, com a CEO do Grupo Venda Mais Vinho, Daniela Bertolini. Tudo bem, meu amor? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então. Vamos, jogo rápido. Vamos falar, então, sobre esse segundo semestre, né? Sobre como planejar o seu negócio de vinhos nesse segundo semestre. O segundo semestre ele representa 75% do faturamento. Qual a principal diferença entre quem planeja o segundo semestre ou só quem reage às vendas? A intencionalidade no negócio de vinhos ela é importantíssima porque para você desenvolver um bom planejamento e ter margem e não ficar dependendo apenas da promoção, você ter um planejamento em relação às datas comerciais, as campanhas que você vai estar desenvolvendo em diferentes canais de venda, fazem com que você aumente a sua taxa de conversão, melhore a sua aquisição de clientes, desenvolvendo campanhas específicas por canais de venda. Então, quando tu tem um planejamento claro, tá, e tu sabe a sazonalidade do segundo semestre, quais são as datas comerciais do segundo semestre, quais são algumas ações pontuais que você pode estar desenvolvendo para o seu negócio, você planeja e com planejamento você tem eficiência. Então, se você quer margem e sair do preço, planejamento e intencionalidade é o que vai trazer maiores resultados e também maior margem para qualquer negócio. E o que não pode faltar num planejamento executável? O que não pode faltar, antecipação nas suas campanhas. Por exemplo, estava vendo agora, fiquei muito feliz. A gente tem um mentorando nosso de 85 anos, ele estava gravando criativo. Ai, que fofo! Seu Vicente, 85 anos, gravando criativo, desenvolvendo ações promocionais e, gente, é muito bacana, porque isso mostra, eu estava vendo aqui, Faz o que precisa ser feito, né? Faz o que precisa ser feito, olha só que bacana. Aqui, ó, como a gente acompanha nossos mentorandos, eu estava antes aqui no episódio, olha só que bacana. Que fofura. Olha só que incrível, né? Então, o que ele está fazendo? A gente fez os combos do planejamento para os próximos 60 dias. Então, a gente gravou agora para os próximos 60 dias. Então, a gente já tem antecipadamente todos os criativos e anúncio desse e-commerce para os próximos 60 dias. Para o quê? Ver qual a época comercial. Então, a gente já sabe, por exemplo, a gente estava há um mês atrás com a campanha de Dia dos Namorados já pronta. Então, essa intencionalidade e essa previsibilidade por canais de venda, ela é muito interessante. Então, ele já gravou perfis de anúncios para o Meta, ele também desenvolveu fotos e também conteúdos para o orgânico. Tá? A gente vai estar fazendo uma sequência de Story Shop. Tá? Com ele? Tá? A gente vai fazer live commerce com ele e o enólogo. Então, o que eu quero dizer é que isso mostra que não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa para a gente ter intencionalidade e fazer as coisas acontecer. Ele era de uma época que nada disso existia. Que nada disso existia, mas ele decidiu se adaptou, né? Não procrastinar e fazer as coisas acontecerem. E tu acha que fazer planejamento por faturamento é um erro? Assim, ó, tu tem que ter, quando tu faz um planejamento, tu vai prever as ações que eu vou desenvolver e buscar aquela meta, aquele faturamento.
tá? Então, o teu faturamento ele é consequência das ações que você vai implementar. Claro, às vezes janeiro, que é um mês com vendas mais baixas, tu tem que implementar mais ações para buscar um faturamento maior ou desenvolver algumas ações até de preço mais incisivas ou algumas estratégias diferentes para tu buscar um faturamento maior, sabendo que aquele mês é o mês de não faturamento. Então, se tu consegue planejar agora, nesse período do inverno, que é um período que, agora com frio, tá, aumenta as vendas de vinho tinto, tu não precisa promocionar 100% da categoria, tem que trazer novidades, né? Tu tem que levar a fazer combos ícones da Itália, ou nem tudo é Malbec, fazer algumas ações promocionais, né, para intensificar essas ações dentro de um período estratégico. E aí vem vários desdobramentos em relação a calendários. Como avaliar se os canais de vendas estão equilibrados e saudáveis? Hoje a gente está na era da multicanalidade, então a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então, o digital, tu tem que... Ele é um complemento do físico, porém a gente tem que ver se a gente está extraindo tudo daquele canal. Por exemplo, se eu tenho um sistema, se eu tenho um CRM, se eu estou captando o cliente. Então, o planejamento é a hora da ação. Porém, a eficiência daquele canal de venda. Eu sempre falo que os canais de venda é que nem uma pizza. Tá? O seu negócio é uma pizza. Cada fatia é um canal de venda. Então, ou seja, eu estou extraindo tudo daquela fatia que eu estou impactando aquele cliente. Então, o cliente. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico geral do negócio e entender se eu estou extraindo tudo daquele canal de venda para, posteriormente, a gente migrar e também atuar na multicanalidade de forma assertiva. Então, nada mais é como um bom assemblagem. Tá? A gente tem que ter clareza na nossa ação fim e usar a multicanalidade, o físico, o digital e as estratégias tanto de aquisição como de conversão para eu chegar no meu resultado fim. Mas, com o planejamento é o que você vai fazer. E aí, no detalhamento como, você vai ter clareza do passo a passo do plano tático operacional para você chegar naquele resultado que você almeja. O que eu vejo hoje, quem não tem planejamento, foca em preço, e quem apenas foca em preço, a margem é sempre negativa. E pela tua experiência, assim, dentro daquilo que a gente já faz, hoje a gente tem mais de 100 mentorados, né? Eu acho que os negócios estão cada vez mais maduros. Tem muitos que estão começando, mas tem muitos que já têm os seus 3, 4 anos de negócio, ou até mais. O pessoal consegue seguir o planejamento? Ou eles mudam muito no meio do caminho? Antes, quando eu comecei a dar consultoria, a gente tinha uma metodologia que a gente entregava e fazia o planejamento estratégico e entregava o documento. E aí, a chave, o serviço estava entregue. Posteriormente, a gente mudou isso porque depois, o dia a dia, ele nos consome. Executava. E ele não apenas que o problema não é apenas não executar, é você desenvolver um Frankenstein no meio do caminho, né? Porque daí às vezes fala lá com um outro profissional, não, mas faz assim. E aí desenvolve de um jeito que não é saudável, né, para o resultado do negócio. Então, a execução, o dia a dia e a consistência, ela é importantíssima, né? Porque às vezes as pessoas vão lá, tem um funil comercial que a gente fala, né? A live commerce. Às vezes a primeira live commerce vai faturar 3 a 5 mil reais, mas a gente tem cliente, né? E tem mentorando nosso que já faturou mais 100 mil reais numa live, tá? Mas claro, com estratégia, com captação, com roteiro. Então, a gente tem todo um playbook de desenvolvimento, porém a execução e a consistência e os ajustes no meio do caminho fazem que tu chegue à perfeição. Só que a perfeição tu nunca vai chegar. Sempre vai estar melhorando e adaptando
a tua estratégia no meio do caminho, né? Captando às vezes de uma landing page, depois captando para o WhatsApp, ou tendo uma melhor conversão não só durante a live, mas depois num grupo onde tu vai estar desenvolvendo alguns gatilhos em relação à escassez, a alguma promoção exclusiva. Então, é muito... O planejamento, ele dá o direcionamento, mas a consistência, tá? E por isso hoje a nossa metodologia ela é de 12 meses, tá? Porque no meio do caminho há dúvidas, né? Muitos se perguntam se é assim, então a gente vai corrigindo a rota, tá? Mas principalmente mantendo esse empresário com consistência e na linha para não desenvolver projetos que são ou estratégias eficazes, mas na hora errada. Sabe que eu vejo que muitas vezes essas pessoas têm a sensação que planejamento é um copia e cola, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que tu constrói o planejamento de um negócio. Mais uma vez eu falo que quando a gente fala de um negócio, a gente fala de pessoas. Tá? E a gente tem que entender a aptidão daquela pessoa e o que ela tem de ativo. E o que ela está disposta a fazer. Isso aí. Por exemplo, tem um mentorando nosso que ele é um super profissional, só que ele trabalha de segunda a sexta até as 18 horas. Então, ele trabalha... Foco no negócio dele é um e-commerce, mas ele trabalha apenas à noite. Então, eu não posso implementar uma estratégia de eventos, eu tenho que focar 100%, no caso, a estratégia que a gente tomou foi social commerce e e-commerce, e ele começou a galgar e colher os resultados dentro de uma realidade que ele se encontra. Porque ele quer fazer uma transição, mas para fazer essa transição ele tem que ver, né, se tem um direcionamento. E foi muito bacana que a gente deu feedback agora, faz 2 semanas para ele, e ele já está batendo os marcos que a gente colocou. Então, a gente detalhou as ações, entendendo as limitações que ele tinha, que no caso era o tempo. Ele vem executando e botando a energia no lugar certo, dentro daquele canal de venda e dentro dessas estratégias. Então, a gente, um dia por semana tem que gravar criativo, tá? O outro dia de semana ele acaba editando hoje, porque tem várias IAs que ajudam a editar. Ele está fazendo uma vez por semana um funil de Story Shop. Então a gente conseguiu dividir e concentrar o calendário dele para que ele conseguisse se adaptar para posteriormente, quando ele queimar a ponte aí do emprego dele, que hoje ele é full time, ele focar no negócio que ele tem um sonho de abrir a sua loja. Tá? Então, a gente está dominando o digital para quando for para o físico, a gente ter esse canal complementar. E olha só, ele já está faturando R$20 mil por mês. E o que tu acha quando, vamos supor, tem pessoas que já tiveram sucesso, né, em outras áreas da vida, né, de profissão, né, em outros negócios, e aí pegam um investimento, abrem uma loja de vinho, abrem um espaço de vinhos, enfim, e aí eles te trazem assim, não, mas eu já tenho meu planejamento já está pronto. Qual que é a primeira sensação que tu tem quando tu ouve isso? É mais, eu acho que um ponto que a gente vê, que é recorrente, o maior erro do ser humano é não ter humildade. E de entender que, sim, ele pode ter sido muito bem sucedido dentro daquele negócio, porém o vinho tem as suas peculiaridades, tá? E suas distinções. Mais uma vez, a gente tem esse mentorando, ele tem 5 anos, ele foi presidente do Conselho da WEG. E hoje ele está gravando criativo. Sim, que é uma empresa que tenha mais sucesso do que essa, né? É isso. E hoje ele está gravando criativo. Então, olha só o senso de humildade. A gente tem agora um novo mentorando nosso que está abrindo uma loja física em Goiânia. Então, foi muito interessante porque ele falou que ele reduziu o custo, tá, de imobilizado em 40%, porque ele imaginava que ele necessitaria de 600 rótulos, porque ele foi para São Paulo, foi nas lojas já consolidadas e disse, não, tem que ter de 400 a 600 rótulos. E eu disse, não. A gente reduziu 40% em estoque para ter maior capital de giro no início do negócio e, principalmente, um investimento
de tração comercial para que esses rótulos movimentem o mercado, né, e ele tivesse mais recurso também para um novo canal de venda, que no caso do e-commerce. Então, o que eu quero dizer é muito a gente usar exemplos práticos, e como a gente acompanha isso há mais de 20 anos, né, para nós é muito tranquilo a gente transmitir isso para os empreendedores, porque quando eles duvidam, o que a gente faz? Coloca em contato, né, Com alguém que já passou por com isso. alguém que já passou por isso, e essa troca faz com que acalme o coração desse empreendedor, para que ele tenha, digamos assim, nesse processo que empreendeu, processo solitário, mas aqui a gente tem uma comunidade, a gente tem um ecossistema que tem essa troca de informações e esse acompanhamento semana a semana, dá tranquilidade para esses empreendedores colocarem energia no lugar certo. E tu acha que acontece muito deles terem uma insegurança que as ideias deles sejam compartilhadas? Vamos supor, como a gente tem muitos negócios de vinhos, muitas vezes a pessoa acha que a ideia dela é extraordinária e diferente de todas as outras. Como que tu geralmente quebra essa objeção, assim, de realmente essa insegurança que eles têm de ser copiados? É que Tem muito isso hoje? perdeu muito, já teve no passado, mas eu vejo que hoje não existe bala de prata, não existe uma super estratégia do negócio, às vezes a importação, trazer um produto diferenciado, né? Todo mundo fala, as tendências, A cara, bala de mas prata é a consistência. a bala de prata é a consistência e o dia a dia. E principalmente, não é porque deu certo para um, é que vai dar certo para ti. Então, eu acho que é muito entender, tá, o que se adapta àquele momento e a realidade daquele empreendedor, porque muitos querem, eles olham muito para o lado e vejam, não, eu quero fazer o que ele está fazendo. Mas, talvez, antes vão fazer o feijão com arroz. Tá? E o feijão com arroz, ele é igual, ele é padronizado. Tem algumas coisas que são padronizadas. E o que esse negócio vai se diferenciar? No atendimento, tá? Naquela pitadinha da curadoria, no formato da execução. Então, eu vejo que o processo comercial de vinhos, ele é igual, tá? Nos Estados Unidos, no Brasil. O que muda muito é tu tropicalizar, né, para a região E para sua realidade. e para a sua realidade. Porque, vou dar um exemplo, tem vários mentorinos nossos que estão performando muito bem na loja física, mas agora estão indo para o digital, e o perfil do público do e-commerce, por exemplo, quando eu falo digital, é digital a nível nacional, já estão faturando lá 70, 80 mil reais por mês, né, com e-commerce, para ajudar num canal que ele não participava. Mas o que eu vejo mais interessante é que o público-alvo é totalmente diferente, mas o processo é o mesmo. Quer dizer, não é o mesmo. Ele difere um pouquinho, o protocolo regional do nacional, mas o público é totalmente distinto, tá? É totalmente difícil. E o ticket médio também é diferente. Às vezes, no regional, tu tem um ticket médio mais baixo, e no nacional, tu tem um ticket médio maior. Tá? E às vezes o digital, quando eu falo no e-commerce, para a sua página, mas no marketplace é diferente. Então, cada canal de venda e cada estrutura são diferentes, tá? E o que a gente tem que olhar é de forma cirúrgica, mas não atropelar, diríamos assim, o processo, não colocar a carroça na frente dos bois. Então, eu vejo que às vezes a pessoa não abre o coração no início, tá? Com medo de ser copiado, mas depois, quando ela entende que o concorrente do vinho é o suco de cevada, o concorrente do vinho brasileiro não está nem do outro lado do oceano, não está nem do outro lado da cordilheira, a gente tem que aumentar a base de consumo. Ele vê, não, peraí, eu tenho que mais que abrir meu coração, compartilhar, porque quanto mais eu semear, mais eu vou colher. E quais são as tendências de mercado que vão influenciar para o segundo semestre? Esse ano, a gente sempre fala, né, que o frio
ele é um dos maiores promotores de venda de vinho. Então, a gente está com uma previsão em relação a um frio mais rigoroso, tá, no Brasil, como o ano passado, então isso impacta principalmente na venda de vinhos tintos. A gente vai ter um final do ano com temperaturas que a gente vai ter um inverno mais rigoroso, mas também uma estiagem, né, uma seca no final do ano, principalmente na região sudeste, que representa 50% do faturamento. Região sul e sudeste representa 75% do total das vendas de vinho no Brasil. Então a gente começa, porque às vezes fala nordeste e centro-oeste, a temperatura é chuva, ou a gente tem Mentoranos e Belém do Pará. O inverno para eles é chuva. Tá? Então muda um pouco o formato, porque ela tem uma loja dentro do shopping, então ela vai estar focando muito em evento nessa época. Tá? Então, principalmente eu vejo, né, na temperatura as estratégias, e também a gente tem um segundo semestre com Copa do Mundo, que impacta. A gente tem um segundo semestre com diversos feriados, que é menos de loja aberta. A gente tem um segundo semestre com eleições, que impactam o digital. Então, tu entender, por que impacta o digital as eleições? O custo do lead impacta, a atenção do consumidor, ela impacta, a Copa do Mundo impacta a atenção, então às vezes o e-commerce menos, mas no delivery regional, né, entrar nessa temática da Copa do Mundo. Então, esse é um ano para tu ter muita eficiência, principalmente nesse segundo semestre, que vai ter muita distração, é muito feriado, é eleições, é Copa do Mundo. Então, é o ano de você ter um planejamento claro, eficiente, para você crescer. Eu acredito que eu já sei a resposta, né? Porque ela é bem óbvia. Mas o que tu vê de diferente nos profissionais que estão dando muito certo? Eu vejo dois padrões, tá? Tu já sabe, o ser consistente, tá? E o segundo que eu vejo que é muito importante, e às vezes a gente fala que muitos empreendedores, né, qual a diferença daqueles que saem da curva, que vão muito bem, do que às vezes os que crescem menos. É que tem gente que, se tu constrói a estratégia, ele vai lá e executa, ele não discute. Tem muita gente que às vezes tem muita resistência, não, mas isso aqui não funciona. Tá? Argumenta e questiona muito e vai buscar muitas outras E vai referências. buscar fora, né? Vai buscar muitas outras referências. Então, ou executa só uma vez, etc. A gente tem vários mentorandos, e principalmente mentorandos que, entre aspas, não são do vinho. Tá? E eu acho que esse é um ponto muito importante. O mundo do vinho, ele tem muita essa questão do glamour, muita essa questão de ser romântico. Mas a gente está num ano de eficiência. E eficiência é, cara, não perder tempo meditando e decantando muita informação. É, cara, testar, ajustar. Testar, ajustar. Errei, erra rápido. Então, é um ano de muita execução e muito teste, ajuste, vai, ajuste. Então, por exemplo, Dia dos Namorados, tá? No mês de junho. Muita gente começou, e a gente tá agora, né? Vai ser em uma semana. O Dia dos Namorados, tem muita gente que está começando agora. Poderia ter começado há 15 dias atrás. Então, os nossos mentorandos já estão com todo o calendário, por exemplo, das ações de sellout, mas já estão com o produto e o É pelo catálogo menos pronto. 20 dias antes da data? Depende se o Dia dos Namorados, 20 dias de implementação é perfeito. Mas, por exemplo, tem datas como o Dia dos Pais que tu pode começar antes. Tá? Por que Dia dos Pais começa antes? Porque tem muito corporativo. Muitas pessoas que dão presente. Dia dos Namorados é muito mais a questão daquele, é um presente mais de última hora. Por exemplo, final do ano, Natal. O corporativo tu começa muito antes. Meu amor, pensando que hoje a gente tem mais de 100 mentorados, qual é o percentual que tu considera que está dando muito certo? Que está no processo e no caminho de dar muito certo?
Cara, o que me deixa mais feliz, né, a gente palestrou e conduziu toda a curadoria das ações da Wine South America. O que me deixa mais feliz é que, cara, mesmo sendo um ano complicado, esse primeiro quadrimestre o mercado cresceu 4%, em sellout, importação 12% e o vinho brasileiro 8%. Tá? Cara, o mercado continua, né, mesmo, né, com todos os desafios desse ano, o mercado de vinhos está resiliente. E o que me deixa muito feliz é que a gente fez um corte desses mais de 100 mentorandos, tá? Eles faturaram nesse mesmo período, o mercado cresce 4%. O que é sellout? É venda na ponta. Os nossos mentorandos cresceram 46%. O porquê eles cresceram 46%? Porque eles foram mais eficientes. Porque eles conseguiram crescer 10 vezes mais? Porque eles foram para a execução. E olha... Eles não perderam tempo procurando, buscando. Não, eles executaram aquilo que precisava ser feito. Ó, gente, e outra, a gente lança desafios. A gente teve desafio dos namorados. Tá? A gente teve dando drive em relação a gente teve um desafio de implementação de venda ativa. O que é implementação de venda ativa? Fez um encontro só para integração de sistemas, só falando sobre sistemas. Depois, uma só sobre protocolo. Então, tem mentorandos nossos que estão com uma taxa de acima de 25% no pós-venda. Então, como eles estão fazendo isso? Então, a gente tem desafios de implementação que a gente vem desenvolvendo e usando muito benchmark dos outros. Então, o que me deixa muito feliz é que, mesmo um ano que tem muitos desafios, o mercado cresce, mas tem gente que está crescendo 10 vezes mais. 10 vezes mais, olha, o Blue, né, que nem o Blue, está crescendo mais 10 vezes mais que o mercado. Por quê? Está sendo eficiente, está tendo clareza de onde colocar energia no seu negócio. Então isso me deixa muito tranquilo, porque hoje o teu maior tesouro é tempo e base de cliente. Eu acho que esses são os dois pontos. Todo mundo acha que um negócio do vinho ele tem valor em relação ao estoque, em relação a brand. O teu maior tesouro hoje é teu cliente. Diego, então assim, só para a gente finalizar. Diego, é difícil de chamar de Diego. Só para finalizar, Diego Bertolini, uma dica agora para o mês de junho. Junho, Copa do Mundo, São João, Dia do Sommelier. Então, a gente sempre fala, calendário comercial, alusivo ao vinho, tá? A Copa do Mundo, com a temperatura mais baixa, mesmo a Copa tá ligando e tendo muitos sponsors de cerveja, o vinho, ele vai ser uma das bebidas que vai estar desenvolvendo. Então, fazer aí, por exemplo, jogos onde tiver, por exemplo, Brasil e França, fazer um duelo do espumante com um Cabernet Sauvignon. Então, usar um pouco da criatividade, antecipar, tá? Trabalhar muito foco a temática, tá? Porque o Brasil tem essa questão da paixão pelo futebol. Usar a curadoria com a temática. O São João também é muito forte. Tá? Então, eventos terceiros pode ser uma estratégia muito interessante e não deixar de investir, principalmente antes de outubro, das eleições, no digital. Tá? E ser eficaz em aquisição de cliente e também na implementação do seu CRM com uma boa taxa de conversão. Eu acho que o resumo de tudo isso é que a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que ser eficiente e as decisões elas têm que ser rápidas, né? Não dá para ficar perdendo tempo, esperando, empurrando com a barriga, né? Acho que todo negócio é desafiador, todo negócio tem a demanda do dia a dia que é absurda, né? Mas com planejamento e organização eu acho que não tem como dar errado. É isso aí. Um brinde. Um brinde, meu amor. Pessoal, ó, você que quer revisar o seu negócio agora para o segundo semestre, link abaixo, aplique para o Diagnóstico 360, uma consultoria gratuita com especialistas do nosso time que vai ampliar o seu faturamento com clareza e sustentabilidade. Clique no botão abaixo, aplique agora mesmo e até o nosso próximo episódio. Valeu!